Capítulo 031, segunda-feira, 26 de setembro. Augusto se queixa com Lorena, pois o pai de Mônica o tratou com muita arrogância. Lorena e Augusto sabem que o casamento de Paulo com Mônica seria a única salvação para a sua família e a pouca vontade de Paulo em aceitar esse compromisso os desespera. Mônica, desolada, pergunta a Paulo se ele vai cancelar o casamento. Paulo responde que está muito confuso e prefere antes falar com Esmeralda. Paulo diz a Esmeralda que viu um vídeo onde Dona Rita confessa que os gêmeos são seus filhos. Capítulo 032, terça-feira, 27 de setembro. Esmeralda diz que para Paulo é muito cômodo precisar de um vídeo de uma mulher à beira da morte para acreditar no que ela sempre disse. Esmeralda culpa Paulo por sua falta de confiança e diz que o melhor é que ele siga com seus planos com Mônica. Silencioso propõe a Augusto que cancele o casamento de Paulo e Mônica. Em troca, ele promete tirar a queixa que fez contra ele. Augusto responde que se deu conta que Esmeralda é muito importante para ele, e para se vingar, não irá cancelar o casamento. Capítulo 033, quarta-feira, 28 de setembro. Paulo procura Esmeralda em sua casa, mas não a encontra. Ele e Damião se cruzam e brigam. Esmeralda chega e separa a briga. Lorena sugere que Augusto aceite a proposta do silencioso, mas Augusto responde que se aceitar, terá o silencioso para sempre o perseguindo. Inês procura Esmeralda para que a ajude a sair da delegacia. Ela diz a Esmeralda que a estão acusando injustamente de roubo. Esmeralda pede ao advogado Osório que ajude Inês. Inês promete a Esmeralda que passará a se comportar. Esmeralda responde que já existe um advogado encarregado de seu caso, mas ela precisa saber que Dona Rita está mal no hospital. Capítulo 034, quinta-feira, 29 de setembro. Inês visita sua avó e pede perdão pelo mal que fez a ela. Dona Rita responde que não existe nada para perdoar, pois ela está ali e isso é tudo que importa. Augusto se queixa com Lorena por seus amigos estarem o humilhando. Mariano diz a Paulo que deve mudar de humor, pois irá se casar. Paulo responde que sente como se estivesse indo para seu próprio funeral. Mariano diz que Paulo tem que se esforçar para amar Mônica. Paulo responde que precisa ser honesto com ela, pois reconhece a grande mulher que é, mas só pode gostar dela como uma irmã. Jacira diz a Paulo que Esmeralda não teve outro homem além dele. Lorena se surpreende quando Paulo diz que Esmeralda é filha do silencioso. Jacira diz a Esmeralda que ela não deve derrubar mais uma só lágrima por Paulo, pois ele está empenhado em se casar com Mônica. Esmeralda responde que não o fará e deseja que Paulo seja muito feliz com Mônica. Silencioso diz a Esmeralda que se sente muito mal por não ter cumprido a promessa de evitar o casamento entre Mônica e Paulo. Esmeralda responde que ele não tem culpa de nada. Dona Rita diz a Inês que agrada que a neta já não ande com Garrancho, pois ele é uma má influência. Inês responde que ele é o homem que ama. Esmeralda diz ao Silencioso que cancelar o casamento entre Paulo e Mônica era muito difícil. Paulo diz a Mariano que adoraria que Esmeralda o visse se casando com Mônica. Mariano pede a Paulo que deixe Esmeralda tranquila, pois ela já sofreu demais. Paulo responde que parece que Mariano se apaixonou por Esmeralda e seria muito bom se ele ficasse com ela. Capítulo 035, sexta-feira, 30 de setembro. Paulo diz que Mariano defende tanto Esmeralda que parece estar apaixonado por ela. Mariano responde que isso não lhe importa, pois vai se casar com Mônica. Paulo chega ao altar e ali está Jacira com o bebê. Ela o mostra a Paulo. Paulo pede perdão a Mônica e diz não poder casar-se com ela, pois agora o que mais lhe importa são seus filhos. Mariano e Lorena, furiosos, o insultam. Roberto diz que dali em diante os Martinez Negrete são todos seus inimigos. Jacira diz a Esmeralda que Paulo não se casou com Mônica, pois se arrependeu ao ver o bebê. Esmeralda diz que Lorena irá pensar que foi ela quem mandou o bebê para fazer Paulo reconsiderar seu casamento. Mônica pede aos pais que não façam nada contra Paulo e sua família, pois a culpa foi dela, que sabia que ele não a amava e mesmo assim insistiu nesse casamento. Augusto esbofeteia Paulo e afirma que os filhos de Esmeralda não são dele. Paulo responde que ao ver o bebê sentiu como se visse a ele mesmo. Augusto se surpreende quando Lorena grita que Esmeralda é filha de Fernando. Silencioso agradece a Jacira por ter impedido que Paulo se casasse com Mônica. Augusto confessa a Mariano e Paulo que o dinheiro do qual desfrutaram toda a vida é, na verdade, do pai de Esmeralda. Mônica pede a Esmeralda que não a tenha por inimiga, pois sempre soube que ela amava Paulo, por isso não lhe guarda nenhum rancor.